Quais das 3 ferramentas eu recomendo para 2024 depois do meu teste? Exatamente, galera. Caso você não tenha visto, a gente lançou aí 3 vídeos na qual eu testo um setup inicial com 3 ferramentas. E essas 3 ferramentas são as ferramentas mais utilizadas pelo mercado, tá? E quais são? WebDriver I/O com Selenium, Playwright e Cypress. Lembrando que todas elas foram com JavaScript, tá bom? E hoje eu vou falar a minha conclusão. Eu vou falar para você o que eu achei. E eu vou mostrar para você aí qual foi a minha opinião depois de ter feito esses 3 projetinhos super simples iniciais, tá bom? Então, time, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há mais de 8 anos, eu trabalho e moro aqui no Canadá. E bora pro vídeo. Então tá, time. Primeira coisa que eu vou querer trazer para vocês, tá bom? Playwright, Cypress e Selenium, e no caso Selenium com WebDriver, que foi a ferramenta que eu utilizei, são ótimas ferramentas, elas são incríveis, e eu sou muito feliz de ter conhecido e poder ter passado e trabalhado com todas, tá bom? No caso, Selenium foi a única que eu não tinha utilizado em JavaScript antes, porém eu gostei bastante. Gostei inclusive mais do que eu imaginava. E além disso, essa fase aí que eu fiz foi justamente para mostrar para vocês não somente o quão simples e quão fácil é cada uma das 3, mas mostrar quão semelhante elas são, e eu vou falar sobre isso um pouco depois. Além disso, eu quero mostrar para vocês o quão fácil é, independente de qual seja a tecnologia, qual seja a ferramenta. São basicamente os mesmos passos. Porque às vezes, quando você está entrando aí numa vaga, você quer tentar entrar para uma vaga e está com medo, vê que os requisitos você não entende, às vezes ele pede todas essas ferramentas de tecnologia e você não sabe o que fazer. E eu quero mostrar para vocês como as 3 são super simples, como é super fácil fazer as 3, tá bom? Trabalhar com qualquer uma das 3, e caso você um dia, por exemplo, está trabalhando com Selenium e vai mudar para trabalhar com Playwright ou com Cypress ou vice-versa, você não fique com medo e saiba que é super fácil começar e como começar, tá? Para mostrar para você e tentar tirar esse medo aí de aprender coisas novas, tá certo? E galera, além disso, eu vou tentar dar a minha opinião. Obviamente, a minha opinião não é a lei absoluta, mas eu vou falar para vocês o que eu senti, como eu me senti trabalhando com qualquer uma delas, e vou tentar ser o mais direto possível. Eu não vou ficar dando muita volta, não. Então, time, primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu gostaria de dizer que Selenium era uma ferramenta que eu não trabalhava já tinha alguns anos. Inclusive, eu acho que a última vez que eu trabalhei com Selenium foi em 2019. E eu vou te falar que Selenium em 2024 me impressionou. Galera, Selenium, ele tá incrível, né? No caso, eu utilizei aí um framework separado que se chama WebDriver I/O, que sinceramente ele facilita muita coisa. Porém, eu consegui fazer um setup super rápido, super simples. Eu achei que eu ia precisar fazer vários steps, porque inclusive, eu tinha feito alguns steps iniciais aí com Selenium, porém com Java, tá? E foi muito chatinho de instalar. Porém, o WebDriver I/O para JavaScript, ele faz tudo ficar mais simples, tá, galera? Inclusive, ele deixa tudo muito moderno, né? O Selenium aí, que é uma ferramenta já mais antiga, eu sinto que o WebDriver I/O dá essa mascarada e mostra aí como se ele fosse uma tecnologia até meio nova. Obviamente, o WebDriver I/O não automatiza nada, porém, ele meio que vira como se fosse uma máscara aí das coisas que você está fazendo. Ele tem umas facilitações, algumas coisas prontas que você não precisa fazer com o Selenium, e isso é muito bom. E além disso, todo o setup dele é automatizado. Você literalmente lá tem que colocar o comando para instalação do WebDriver I/O com o Selenium, fazer as suas escolhas, né? Ele vai te fazer perguntas, você vai poder fazer escolhas aí de qual é o browser que você quer utilizar. Se você não tiver instalado, ele vai instalar para você. Ele te pergunta qual o estilo de teste, né? De padrão de teste que você quer utilizar. Ele te pergunta se você quer trabalhar com Mocha, Jasmine, Cucumber. Isso é excepcional. É muito legal porque é bem personalizado. E se você quiser escolher qualquer uma dessas formas para poder iniciar, você consegue de uma forma super simples e rápido. E logo depois de eu finalizar os testes, eu consegui rodar sem maiores problemas a automação utilizando Selenium WebDriver I/O. Sinceramente, é uma ferramenta mais antiga, né? Como eu sempre falo, né? Inclusive é um dos motivos pelo qual ela existe em tantas empresas, e tantas empresas acabam pedindo ela, porque provavelmente já tem alguma coisa legada, né? Utilizando Selenium. Porém, eu vou dizer para vocês que funcionou muito melhor do que eu estava esperando. Porém, Selenium não deixa de ser a tecnologia mais velha de todas, e além disso, considerada a mais lenta de todas, que eu vou mostrar aqui, tá bom? Porém, Selenium, ele me surpreendeu novamente. Ele rodou os testes na mesma velocidade que as outras. Inclusive, todos os testes, né, obviamente, né, um cenário muito pequeno, que é literalmente ali um cenário de login super simples. Porém, todos rodaram no mesmo tempo, mesmo quando eles precisavam abrir o browser ou não. Eles rodaram aí em 6 segundos cravados, tá bom? Isso é muito legal. Dá pra ver aí que provavelmente, né, essa parte da velocidade, ela vai com o tempo escalando, né, talvez até mesmo
com a qualidade do código que você tem, com a qualidade do código que você desenvolve uma automação. Porém, saiba que qualquer uma dessas três são super viáveis para iniciar e principalmente para projetos pequenos ou até mesmo se você está querendo aprender. É super rápido de iniciar com Selenium e eu vou te falar, Playwright também foi super simples. Playwright foi uma ferramenta aí que eu já esperava ser simples, porque eu já trabalho com ela e eu já sabia mais ou menos como começava. Então, foi super fácil de instalar. Diferente do WebDriver.io, ele não me dá tantas opções, porque ele não precisa, tá? O Playwright ele não precisa dessas opções, ele deixa de uma forma aí mais aberta para você trabalhar e você também não precisa instalar tanta coisa, meio que o Playwright ele já instala tudo para você de uma vez, tá bom? Óbvio, eu não tô falando aí que a personalização do WebDriver.io é pior. Não, a personalização do WebDriver.io é melhor, porém o Playwright ele meio que já pula alguns steps, ele não fica perguntando algumas coisas para você. O que para mim, sinceramente, né, considerando que o Playwright ele já seleciona uma forma que eu gosto de trabalhar, eu não vejo problema nenhum. Porém, algumas pessoas podem ver problema nisso. E foi super rápido também de fazer o setup. Eu tive ali um pequeno probleminha, mas foi um problema humano na hora que eu estava instalando o Playwright, mas acontece em toda boa família, né? Você tentar rodar a sua aplicação no diretório errado. Então, bem, de qualquer forma, foi super simples de fazer o setup, muito rápido, muito confortável, né? Inclusive, a documentação do Playwright é impecável. Além disso, só para deixar um shout-out, eu gostei bastante da documentação do WebDriver.io, muito bonitinho também. Agora a gente vai falar, por último, o Cypress. E o Cypress aí, na minha opinião, foi o mais fácil de todos. Ele foi super simples, talvez também pelo tempo que eu tenho de experiência com ele, né? Eu sempre trago coisa nova aqui para vocês, eu tô sempre mexendo com o Cypress. Porém, é interessante ver aí o quão rápido ele é, o quão incrível é fazer o setup com ele, na minha opinião. É o setup mais divertido, inclusive ele ainda tem uma interface, né? Para quem tá começando, isso ajuda muito, na minha opinião, porque você não tá ali lidando com linha de comando toda hora, você chega numa parte que tem uma telinha, na telinha você pode clicar, e quando você chega na telinha você meio que já se sente em casa, por saber que é simples, né, de fazer isso. Então, é super entendível aí você gostar mais de Cypress. Na minha opinião, eu acho que Cypress, pra quem tá começando, não tem como bater. É muito gostoso iniciar um projeto com Cypress e ver como que ele funciona. Agora, falando aí sobre a interface, né, Selenium, né, com WebDriver.io, eles não têm ali nenhuma interface inicial. Pode ser que eu não tenha achado na documentação, mas eu realmente não vi nada relacionado a UI ali para te ajudar a fazer a automação. Então eu não tenho nada que falar. Isso daí é meio que um ponto negativo, principalmente para quem está iniciando, tá? Isso pode ser um ponto bem negativo. Agora, no Playwright ele já tem. Se você fizer um teste rodando com Playwright e colocar uma flag --UI, você vai receber aí toda uma interface que te ajuda a ver o que você está testando, o vídeo do que foi testado, bonitinho. O reporte já vem, inclusive, em HTML, que também é muito legal depois que você termina o teste. Então tudo isso ajuda na hora do desenvolvimento, ajuda na hora, principalmente se você é um QA novo, né? Então você vê essa telinha ajuda bastante você entender o que está acontecendo, tá certo? E foi muito legal utilizar ela é meio nova, tá? Eu sei que antes ela rodava a tela, né? Que ela rodava junto, e você conseguia fazer o trace, né? Conseguir ver cada momento que foi clicado, cada momento que foi interagido ali com a tela, porém eu não tinha visto ainda a UI. Eu gostei bastante e pretendo utilizar mais aí no meu dia a dia. Além disso, a gente tem o Cypress, na minha opinião, a melhor UI e mais simples de se utilizar. Além disso, né, o Cypress ele tem a UI, você consegue ainda clicar nos elementos e já solicitar aí o get, né, o famoso SciGet, que é ali para você poder pegar o elemento. Utilizando aquela ferramenta, faz tudo ficar muito mais rápido. Inclusive, o meu vídeo falando sobre Cypress foi o mais rápido de todos. Obviamente, eu tenho experiência utilizando ele, principalmente fazendo setup novo de automação. Porém, galera, foi muito rápido como ele funcionou e foi muito rápido o tempo que eu demorei para desenvolver isso. Eu acho que o vídeo, no final das contas, ele teve aí menos de 15 minutos. Então, assim, para vocês verem quão rápido foi, né? Foi realmente muito rápido. A única coisa que eu acho que o Cypress ele peca um pouco é porque ele é muito pesado na hora de instalar. Ele foi o que mais demorou de longe para poder instalar todas as dependências, tá? Então significa que o Cypress ele já é um projeto um pouquinho mais pesado. Não faz diferença para você, principalmente se você estiver começando, porque, na minha opinião, é a mais fácil de você aprender o Cypress, tá certo? Agora, galera, vamos para a sintaxe. E, gente, a sintaxe do projeto foi bem legal, tá bom? No caso aqui, a sintaxe de todos os projetos são muito parecidas e deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem Cypress, né? Então esse daqui é a sintaxe do Cypress, esse daqui é a sintaxe do WebDriver.io com o Selenium e essa daqui é a sintaxe do Playwright, tá certo? Então você pode ver aí como as sintaxes são parecidas. Então no caso aqui, né, caso você não tenha visto nenhum dos projetos, o que a gente faz? Em todos os projetos a gente fez o mesmo cenário e foi, primeiro a gente entra no site que a gente quer, que no caso a gente usou o Server Rash para poder fazer a automação. A gente escreve o e-mail, a gente escreve a senha, né, o password,
depois a gente clica no botão de entrar, né, para poder fazer o login, e a gente verifica se tem um alarme um alerta, na verdade, de erro, porque eu tento logar com um usuário que não existe, tá? Então eu só verifico aí se tem um alerta de erro. E olha que interessante, olha como que funciona. No Cypress, para você fazer o visit, né, para você poder entrar no Server REST, você utiliza um SciVisit. E olha que legal, esse daqui é o WebDriver I/O. E o que a gente precisa fazer? Ó, await, inclusive, ó, se você for ver, os dois tem describe e it, tá? Os dois têm describe e it, ele já é muito parecido. A única diferença, inclusive, aqui do WebDriver I/O é que a gente teve que fazer umas importações, mas sem problema, isso é muito comum. E olha que legal, a diferença, ó, para poder acessar a página, eu uso browser.url. E ele vai até essa página. Como que é no Playwright? No Playwright, ó, eu uso o await page.goto, ou seja, vai até, né? Goto significa vai até Server REST, que no caso é o mesmo website também. E depois a gente tem, por exemplo, ó, a linha na qual a gente está escrevendo no campo, né? Então aqui a gente pega o campo que a gente está trabalhando, né? Que é o Data Test ID, e a gente pega o type, que é literalmente para escrever, e coloca aí o nosso e-mail. Então a gente utiliza o ponto .type para poder escrever. No WebDriver I/O já é diferente. No WebDriver I/O a gente utiliza, ó, o await, tá? A gente tem esse dollar sign, né, esse sinal de dólar aqui, que é justamente uma forma de falar que esse daqui é o nosso elemento. Então ele vai localizar esse elemento, que é o nosso data test ID e-mail, e vai usar um set value. Ao invés então ser type, aqui vai ser set value. Então o que significa set value? É colocar valor, né? Então setar o valor ali. E aqui ele está colocando também o teste, teste.com, até salvar. E como que funciona no Playwright? No Playwright é um pouquinho diferente, porque ele consegue ser um pouquinho mais específico. Aqui você também tem que dar o await, né, que é para poder aguardar o elemento, só que aqui você coloca por get by test ID, que é literalmente, ó, esse test ID aqui, ó, tá certo? E esse test ID já tem por padrão Playwright. Eu sei que parece meio estranho, né? A gente só pega e-mail, aqui ele funciona só em alguns casos, né? Só se a gente lidando com o test ID. Porém, deixa tudo mais simples e mais fácil de entender também, caso você aí trabalhe com o QA. Além disso, para você poder escrever o type, né, que é no Cypress, e o set value, que é no WebDriver I/O, a gente usa fill, que é de preencher. E então é ponto .fill e a gente coloca aí, ó, teste. Outro que eu coloquei errado. Será que eu coloquei errado em todos? Deixa eu ver como tá o Cypress. Não, o Cypress tá certo. E aí a mesma coisa serve para o campo de baixo, que é o de senha. E o outro é clique. Que por quê? Porque eu estou tentando clicar no botão. E olha que legal, se a gente for ver, todos os outros são clique. Então olha como a sintaxe é parecida, galera. Olha isso. Ela é basicamente a mesma coisa, tá? Inclusive você deve estar se perguntando, mas o Playwright ele usa teste aqui. Não tem problema, você poderia utilizar it. No caso, tá, o it, a gente chama de alias, né? Uma forma de escrever teste só que mais rápido, é it, só. E é isso aí, galera. É assim que está funcionando a automação de cada um deles. E aí você me fala que, ó, por exemplo, o clique para todos é igual. E a diferença é que no Cypress tem o SciGet e no Playwright, no WebDriver I/O, a gente tem o await. Por que a gente não usa o await no Cypress, Manny? Porque o Cypress já vem com o await nativo, tá? Ele já faz isso por padrão. Não é tão legal, às vezes, ele meio que atrapalha de vez em quando, mas é normal isso e você se acostuma conforme o tempo, tá? Além disso, tá, galera? A gente tem a parte final, que é o expect, né? Que a gente está esperando a mensagem, o alerta, né? Aqui, ó, você vê que tanto no Playwright quanto no WebDriver I/O é muito parecido. Ó, então o que eu espero aqui, ó? Primeiro, no Playwright eu espero que o page get by row, dessa vez eu não estou usando by test ID, que é como eu falei, né? Uma especificação, uma coisa bem específica do Playwright, tá? Aí você fala assim, Manny, mas eu achei confuso, achei difícil. Você poderia escrever essa linha da mesma forma que você escreveu, por exemplo, no WebDriver I/O, utilizando, por exemplo, o locator. E aqui, no entrar, né? Aqui no botão entrar, você pode literalmente, ao invés de só colocar entrar, você pode literalmente colocar o atributo inteiro. É a mesma coisa, tá bom? Só para vocês entenderem, é a mesma coisa aqui. E aqui eu peguei by row. E o by row eu coloquei o alert, que é o único alerta que aparece, tá bom? E aqui ele está esperando o alerta para ficar visível. A diferença no WebDriver I/O é que ele usa to be existing, então ele tem que estar existindo. Inclusive eu acho que tem também essa verificação até mesmo no Playwright, tá? Eu só não usei a mesma porque, bem, eu nem me toquei na hora. Agora no Cypress já é um pouquinho diferente, você não faz um expect, né? Você meio que faz um sci.get, que ele meio que já checa se o elemento existe, e depois ele verifica se contém ali a mensagem, né? Então o e-mail ou a senha são inválidos, tá bom? É justamente uma diferença bem simples, mas é bem semântico a forma, né? Sci.get,
ponto contains e-mail e senha inválidos, né? Então, é bem simples de fazer, foi muito, muito fácil, e você vê o quão elas são parecidas. E às vezes a gente vê uma vaga falando, ah, você precisa de Playwright para trabalhar nessa vaga. Cara, às vezes você precisa de 1 horinha para aprender Playwright, para poder chegar e falar assim, olha, eu nunca trabalhei com Playwright, mas eu já vi como funciona, e eu vi que é super simples, e é muito parecido, por exemplo, com Cypress, é muito parecido, por exemplo, com WebDriver I.O. Ou vice-versa. E é justamente para isso que eu trouxe esse vídeo, né? Para mostrar essas semelhanças e para vocês não terem medo de ir atrás dessas coisas, porque para vocês verem como elas são parecidas. Inclusive, se você quiser aprender como eu fiz, você pode ir em cada um dos vídeos e eu faço passo a passo, tá bom? Isso daqui que vocês estão vendo é uma coisa que eu já fiz nos outros vídeos, tá bom? E aí, galera, agora eu vou querer trazer aqui umas coisas que não necessariamente são verdades, mas são o que eu senti, tá bom? Primeira coisa, Manny, qual que eu deveria começar? Estou começando em QA, não sei muito bem programar, estou começando agora. Quero saber qual que eu devo começar. Na minha opinião, Cypress é a ferramenta mais fácil, mais simples, mais rápida de fazer o setup. Ela é super interessante, né? A UI dela é a melhor de todas, inclusive, na minha opinião. E para mim, se você é iniciante e quer começar rápido, Cypress é o caminho. Ah, Manny, mas e se eu já tenho algum tipo de experiência? Eu já utilizei Cypress, eu queria utilizar uma outra coisa, aprender uma outra coisa. Na minha opinião, você vai para Playwright. Playwright é uma ferramenta nova, ela é suportada pela Microsoft, tem um suporte muito bom, tem uma documentação muito boa, está sempre atualizando. Ela está na competição aí com o Cypress para ver quem fica em primeiro, tá? No futuro, quanto mais passar o tempo, eu imagino que Cypress e Playwright vão tomando o caminho da tecnologia mais utilizada e Selenium vai ficando devagarzinho para trás. Porém, sinceramente, eu acho que Selenium, provavelmente ele tem mais emprego aí do que Playwright, e eu, sinceramente, tive uma impressão muito melhor do que eu estava esperando. Então, realmente me surpreendeu quão o WebDriver I.O. deixa fácil aí para você poder criar uma automação, iniciar uma automação. Então, sinceramente, se você fala assim, poxa, eu estou indo para um trabalho e eles trabalham com Selenium, meu, vai na boa, porque realmente é uma ferramenta que está sendo atualizada também. Selenium é a mais antiga de todas, porém ela é muito boa e muito competente no que ela faz, e não é à toa que ela está aí no mercado há tanto tempo. Porém, eu sinceramente ainda prefiro as outras duas, tá? Eu, no meu caso, eu trabalho na minha empresa, eu utilizo Playwright, eu já utilizei Cypress, já utilizei Selenium, e eu sinceramente acho que o Selenium ainda tem um problema de ser um pouco mais lento do que essas outras duas e um pouquinho mais chato de fazer o setup, tá bom? E além disso, nenhuma das duas ganha de quão fácil é iniciar com Cypress, na minha opinião, então eu acho que Cypress é uma ótima pedida para a maior parte dos casos, mesmo que você tenha que fazer um projeto gigantesco, porque Cypress ele é feito para isso e ele funciona muito bem. Tá bom? Você só precisa saber estruturar ele direitinho. Então, time, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha conclusão e da minha opinião. Se vocês acharem que eu tô errado, se vocês quiserem também fazer qualquer tipo de pergunta, deixem aí nos comentários. A gente é super aberto e eu sempre respondo as mensagens, tá certo? Além disso, se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, deixe o seu gostei. Isso ajuda demais a gente e se inscreve, porque a gente traz vídeos de TI que há todos os dias aqui na Lumistech. E time, não se esqueçam também de compartilhar. Compartilha aí para ver se alguém quer saber um pouco mais sobre esse mundo, quer saber um pouco mais sobre as tecnologias. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tenham um ótimo ano de 2024 e tchau, tchau!